Olá, estamos de volta com o programa Câmara Entrevista Especial CMP. Nesta noite estamos entrevistando a professora Rosimar Schinsani, doutora da UPF, Universidade de Passo Fundo, e ela está conversando conosco sobre a Lei 11.738, também conhecida como a Lei do Piso. Professora Rosimar, a Lei do Piso, além da questão salarial, fala de uma questão muito importante que é a hora-atividade. Segundo ela, é reservado 1/3 da carga horária para atividades extra-classe. Como é que funciona exatamente isso, professor? O que seriam essas atividades extra-classe? No que elas consistiriam? Então, o artigo 2º da Lei 11.738, ele é bastante abrangente em relação ao que seriam as atividades pertinentes à hora-atividade. Então, fala sobre planejamento, sobre suporte pedagógico, mas não tem uma especificidade de como isso será feito, de que forma, de que maneira e quais são exatamente as atividades. Se supõe, redes e sistemas têm feito uma suposição de que nesta hora-atividade estaria formação de professores, formação continuada de professores, estaria tempo para planejamento, reunião com pais, correção de provas, tudo aquilo que, grosso modo, nós sempre fizemos, mas fazíamos fora do nosso horário, da nossa carga horária contratual. Normalmente nos finais de semana, não é mesmo? Finais de semana, às noites, enfim. O que a Lei do Piso pressupõe? Que tudo isso que nós sempre fizemos é inerente à nossa atividade laboral. Sendo inerente à nossa atividade laboral, precisa estar dentro da nossa carga horária ou remunerada à parte. Como não será remunerada à parte, então ela deverá estar dentro da nossa carga horária contratual. Se eu tenho 20 horas, eu preciso ter um tempo programado para que eu possa exercer outras atividades relacionadas à docência e sem necessariamente a interação com o aluno em sala de aula. Tá, vamos botar isso em termos práticos. Vamos pegar assim, um exemplo, educação básica, séries iniciais. São aquelas professoras ou docentes que têm 20 horas e fazem 4 horas diárias, 5 dias. Ok. Essas professoras, pelo cálculo da lei, elas teriam 1/3. 1/3 dessas 20 horas daria em torno de 13 horas e pouco, é isso mesmo? Isso. Então, pela lei, essas professoras têm direito de mais ou menos 6 horas dessas 20 horas para essas atividades que a senhora está nos relatando. É mais ou menos isso, professor? Exatamente, exatamente. O cálculo é exatamente este. É 33% da carga horária total. Então, para 20 horas, o cálculo é exatamente esse. É 6 horas e 40 minutos. Exatamente. Para ser bem precisa, de atividades extraclasse, ou atividades, enfim, fora da interação com o aluno. Mas isso volta àquela questão inicial que a senhora nos colocou, que a hora-atividade ela é também uma questão financeira, porque para suprir essas 6 horas, a escola precisa oferecer outras atividades para os seus alunos. Como é que se cumpre isso? Como é que se faz isso? Como é que se faz esse arranjo, professora, dentro da escola? Exatamente. Este seguramente será o grande desafio das gestões em geral, tanto gestão de sistema quanto gestão de escola. Como fazer com que... Porque assim, veja, redução de 1/3 da carga horária é para o professor. Isso não incide de forma alguma na hora aula do aluno. O aluno tem suas 800 horas. Tem que estar garantido as suas 800 horas. Então, se eu como professora posso me liberar para fazer correção de prova ao longo das minhas 20 horas, isto implica em que o meu aluno não seja desassistido. Alguém deverá estar com ele. Ele deverá estar envolvido em alguma atividade pedagógica. Bom, como fazer isto, me parece que é o grande desafio da gestão. Depende muito de escola para escola. Como a lei é bastante abrangente, ao mesmo tempo que ela nos deixa a dúvida de como fazer isso, ela também nos alimenta de possibilidades. Porque se ela não deixa exatamente pautado como deverá ser feita esta hora-atividade, ela permite que a escola e os sistemas possam inovar, possam produzir sentidos em relação a isso. Então, por exemplo, seja com contratação de novos professores, o que seguramente restará por acontecer, ou seja
com programas e projetos. Projetos especiais para os alunos. Exatamente. Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades para dar suporte ao professor e garantir essa hora de atividade. Mas isso com certeza implicará tanto na gestão, né, nas inovações possíveis numa gestão, quanto, é claro, sem dúvida, num aumento de professor, de recursos humanos. Exatamente. Nós estamos conversando, né, sobre a questão da lei do piso e há poucos dias atrás a presidenta Dilma Rousseff ela vetou parcialmente aquela questão da divisão dos royalties para todos os estados da confederação, mas também ela condicionou a aplicação integral desses royalties na educação. Essa decisão, professora Rosimari, de alguma forma, ela pode ter uma repercussão aqui para o município de Passo Fundo já num curto prazo? Como é que a senhora vê essa questão? Porque a ideia é essa, canalizar todo esse manancial financeiro para a educação. Será que logo a gente vai ter reflexo disso aqui em Passo Fundo? Olha, tentando não parecer muito... eu concordo com o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele dizia que nunca antes na história desse país, e sempre ele uma frase um tanto chavão dele, e eu concordo no que tange à educação. Nunca antes na história desse país se fez tanto pela educação. As fontes de financiamento elas se ampliaram muito dos anos 2000 para cá, sem sombra de dúvida. Os veios, as canalizações de financiamento, o Fundeb, que foi um avanço extraordinário em termos de financiamento da educação, a condição de vinculação do pré-sal à educação é um avanço muito importante, porque quanto maior o bolo, né, usando o popular, maior será a fatia que a educação terá direito. E com isso, seguramente, aumentará os recursos destinados à educação. E aí você soma isso, todo um processo histórico, por exemplo, que o município de Passo Fundo já tem. Às vezes a gente pensa assim, é inegável o quanto nós avançamos, e é praticamente impossível que se tenha um retrocesso em algumas áreas, sobretudo em relação ao financiamento. Então eu vejo de uma forma muito positiva o que tem acontecido no financiamento da educação dos anos 2000 para cá. Mas então, em resumo, é possível que a gente tenha, digamos assim, mais facilidades com essa decisão da presidenta em canalizar os recursos para a educação. Exatamente. Logisticamente, ainda não se sabe como isso acontecerá, mas seguramente os recursos vão aumentar. E essa questão, professora, que também é contestada, do investimento em 10% do PIB brasileiro na educação. Ele foi um tema de debate, faz parte, inclusive, é um dos itens do PNE, e foi tema de debate na Câmara de Deputados. Finalmente, parece que foi aprovado os 10%. O que a senhora acha? Esses 10% é suficiente? Ele ainda não vai ser suficiente, considerando que o PIB, por exemplo, do Brasil, se comparado também com outros países, é bem inferior? O que a senhora acha dessa discussão em especial dos 10%? Uhum. Então, foi um ganho extraordinário. 10% do PIB é algo fantástico em termos de financiamento da educação. Por quê? Às vezes a gente tem aquela ideia, bom, mas já está assegurado 18% do orçamento, né? A União deverá aplicar 18% do orçamento em educação. Bom, 18% do orçamento e a gente está brigando por 10% do PIB. Tanto quanto estranho, né? Parece estranho. Ocorre que 18% do orçamento não chega a 1/3 de 10% do PIB. Falamos em valores muito, muito distintos, porque o orçamento é composto pelos impostos e taxas e alíquotas recolhidas. Já o PIB é o valor per capita do Produto Interno Bruto de tudo que circula nacionalmente, de toda a produção tudo que é produzido no país. Exatamente, toda a produção de bens do país. Então eu costumo dizer que é mais ou menos assim, o teu orçamento é X, mas o teu PIB, ou seja, tudo que circula nas tuas mãos para que você passe um mês é X, Y e Z. Então 10% do PIB é um valor extraordinário e um ganho muito positivo.
Se esse valor é suficiente ou não, bom, aí nós temos um impasse, que é a defasagem histórica em relação à educação. Nós viemos de um processo onde a educação pública, na verdade, ela foi assumida como, de fato e de direito, como uma competência pública apenas no século XX. Então nós temos aí, historicamente, no Brasil, pelo menos 400 anos de defasagem, de cuidado e atenção para a escola pública. Então, seguramente é um ganho extraordinário, os 10% do PIB. Eu acho que nesse assunto, em questão da questão histórica, eu acho que se começou a pensar realmente nos anos 30, a questão dos pioneiros, não é mesmo? Eu acho que é ali que se começou a pensar em educação como algo, um bem público, e se pensar em políticas, né? Então, Exatamente. quer dizer, nós somos um país de 500 e poucos anos, e em termos de educação nós temos 60 anos, se tivermos, não é mesmo? Exatamente, professor, perfeita a sua colocação. Veja, com os pioneiros da educação nova, nós tivemos pela primeira vez na história desse país um olhar para aquilo que hoje parece comum, a escola pública, laica e gratuita. Hoje é tão comum, tão difundido, que nós não conseguimos perceber que, por exemplo, há 60, 70 anos atrás, isso era uma briga, era uma discussão, as pessoas não eram favoráveis, uma elite intelectual não era, nesse país não era favorável essa publicização e generalização da escola, sobretudo pública, laica e gratuita. Então temos um avanço significativo aí. Mas falando em avanços, quando a gente fala em avanços no Brasil, e eu também acho, professora, que nós tivemos avanços significativos nos últimos 10 anos, mas ao mesmo tempo eu lhe trago, e a senhora bem sabe, uma notícia desagradável. No último ranqueamento do PISA, que é aquele programa internacional de avaliação, o Brasil ficou nessa última vez em penúltimo lugar. Nós conseguimos ultrapassar apenas a Indonésia. Professora, isso aí não é uma contradição quando a gente diz estamos avançando e quando somos testados em nível internacional, é esse desastre que foi essa última avaliação? Perfeito, professor. Veja, o PISA é uma avaliação em larga escala. Então, o PISA padece do problema que todas as avaliações em larga escala também padecem, que é da generalização. Você pega, então, escolas do Monte Caburaí ao Chuí, do extremo norte ao extremo sul do Brasil, e aplica uma prova generalizável a crianças que falam muitas vezes, têm uma linguagem diferenciada. A gente sabe, por exemplo, que tem palavras e expressões idiomáticas muito particulares, né? Regionalizadas. Então, qual é o problema, não do PISA, mas da generalização do PISA? É que nós não temos como saber, por exemplo, exatamente em quais pontos nós avançamos e em quais pontos não avançamos quando nós produzimos ou nos defrontamos com este ranking. Porque a gente sabe que ficou na frente da Indonésia. Agora, por exemplo, ficamos atrás da Colômbia. E a Colômbia é um país pequeno, perto de nós. Ou seja, ele tem problemas, deve ter os seus problemas, seguramente, mas ele não tem problemas continentais como nós, que temos um espaço geográfico continental. E isto acaba, sim, incidindo sobre um resultado de um ranqueamento. Porque você pega lá crianças que estão numa determinada fase, com todas as condições possíveis, e as coloca junto com outras crianças que, a gente sabe, existem realidades no Brasil, onde as crianças não têm tantas... a escola, por exemplo, existem reportagens... Não tem uma estrutura comparada com outras escolas, exatamente. Então, o PISA, ele é um indicador importantíssimo, mas ele nos ajuda a pensar em elementos, estratégias generalizáveis, assim como ele também produz um resultado generalizável, ou seja, o Brasil todo ficou em 39º. Todavia, se nós pudéssemos olhar detalhadamente para cada situação, para cada questão, para cada região, nós teríamos um panorama seguramente diferenciado. Mas isso é uma prova incontestável que o Brasil ele tem diferenças brutais, não é mesmo, professora, entre as regiões? Porque se você pegar um aluno de São Paulo, de uma escola particular, e pegar um aluno do interior do Piauí, obviamente que essa diferença ela é abismal, não é mesmo? Exatamente. E aí a gente retorna no que, professor? Na lei do piso.
Na verdade, a lei do piso, ela tem esse grande condão de procurar equalizar o trabalho docente. Porque para nós que vivemos numa realidade onde o nosso básico, por exemplo, já é acima da lei do piso, não temos a dimensão de que em outras regiões ou locais nós tenhamos colegas com a mesma formação que nós, exercendo a mesma atividade laboral, com a mesma carga horária contratual e que ganhem um salário infinitamente abaixo do nosso. Então, essa questão de diferença regional, ela pesa muito na hora, por exemplo, de um ranqueamento. Porque não se faz esse Porque a prova é uma só, não é mesmo? Exatamente, a prova é uma só. A avaliação que se faz é uma só, não leva em consideração essas diferenças. Ele tem sua validade, com certeza, sem sombra de dúvida, mas é preciso que se desdobrem os números. Isso é uma coisa muito importante. Que vá a fundo na questão dos números. Exatamente. Professora, a gente já está encerrando, né, o nosso programa e como a gente sempre faz com os nossos convidados, nós gostaríamos de saber da senhora qual é a sua perspectiva para um curto e médio prazo com relação à educação. Então, para encerrar, o que a senhora acha que vai acontecer nesses próximos anos em termos de educação, de qualidade? Vamos avançar? Vamos ter dificuldades? Como é que a senhora vê essa questão de futuro? Então, eu vejo que nós estamos diante de uma encruzilhada. Ou nós assumimos a escola pública veja, vou ter que dizer um pouco diferente. A qualidade na escola pública, até hoje, ela passou por 3 momentos. O acesso, a permanência e o sucesso. Então, no início, como nós comentamos, a década de 30, a grande briga era para termos acesso à escola pública. Na década de 70, 80, pululam então as ideias de que é preciso estar na escola e permanecer na escola. Isso implica aprovação, fim da evasão, da repetência, etc. Hoje nós trabalhamos com uma terceira dimensão, que é a qualidade do sucesso. É preciso chegar até a escola, permanecer na escola e concluir a escola com sucesso. Sucesso implica qualidade naquilo que nos processos pedagógicos que vão acontecer dentro da escola. Pois bem, eu vejo que nós estamos numa encruzilhada, e esta encruzilhada, ela afeta diferentemente distintos entes federados. Vou falar do município de Passo Fundo. Eu sou muito apaixonada pela educação municipal. E eu vejo que, não apenas aqui em Passo Fundo, como em geral nos municípios, me parece que existe... Municípios aqui da região? Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Eu acho que o município, por estar mais próximo do professor, por ter uma forma de gestão mais próxima do contribuinte, ele tem uma possibilidade de incremento qualitativo muito grande. Não que isso não possa acontecer com os estados, por exemplo. Até acontece, sabemos de muitos estados que têm insights de qualidade muito produtivos, inclusive o nosso, né? Agora, em relação a esta encruzilhada, eu vejo que os municípios eles tendem a tomar uma decisão qualitativa em curto prazo, enquanto os estados eles terão um pouco mais de dificuldade pelo tamanho das suas redes. Pela grandiosidade do seu sistema, não é mesmo? Exatamente. Mas para que isso aconteça é necessário que seja, digamos assim, repensada a redistribuição de recursos, né? Seguramente. Se o município vier um dia assumir a questão da educação básica, ele deve estar contemplado com uma parte maior do bolo, não é mesmo, professor? Eu não vejo como o município faria isso, até porque existe o dispositivo legal de que é uma responsabilidade compartilhada entre Estado e município. Estado e município. Todavia, seguramente, se aumenta a responsabilidade do município, que aumente as suas verbas, com certeza. Nós conversamos na noite de hoje, infelizmente estamos encerrando o programa, uma conversa agradável sobre questões importantes relativas à vida profissional e a questões da educação no Brasil. Falamos sobre a lei do piso, a lei 11.738. A professora Rosimares Quinsani nos deu o prazer da sua visita, nos esclareceu com detalhes como é que funciona exatamente essa lei e ela vai servir, essas informações com certeza vão servir para o nosso professor, para os professores das outras redes terem um embasamento maior na hora das suas discussões. Nós agradecemos a atenção do senhor telespectador, desejamos a toda a população um bom Natal, um excelente Ano Novo e em especial aos nossos professores
um grande sucesso, um bom trabalho no ano de 2013. Boa noite.